Gente, deixa eu falar, olha, nós vamos tratar de um assunto muito sério. Agora eu recebo aqui a Liliane Rocha, que é consultora especializada em sustentabilidade e diversidade, falando sobre as desigualdades no Brasil, mesmo após 130 anos da abolição da escravatura. Vamos bater um papo com ela. Seja muito bem-vinda, viu? Ao nosso Tribuna Independente. Obrigado por ter Obrigada, Fábio. Vindo aqui. E me deu de presente um livro, Como Ser um Líder Inclusivo. Olha que legal. Isso mesmo. O livro eu lancei no ano passado Tá. e ele fala um pouco dessas temáticas que a gente vai abordar aqui hoje à noite. Certo. Então, aqui você que quiser ter uma boa leitura, olha aí, Como Ser um Líder Inclusivo, né? Para incluir as pessoas, não é verdade? Isso é muito bacana. Ô, Liliane, eu queria começar falando justamente sobre essa questão dos 130 anos da abolição da escravatura. É muito tempo, não é? Qual que é a sua visão? O país, o Brasil, avançou nessa caminhada ou parou no tempo? Depende da perspectiva, né? Eu tenho comentado que as pessoas me perguntaram muito isso ao longo desse mês e o que eu tenho comentado é que a gente pode olhar os dois lados da moeda. Então, a gente teve um tanto de avanço quando a gente fala de empoderamento da população negra. Acho que a gente tem visto isso em campanhas, em posicionamentos, em movimentos sociais. Acho que a gente teve bastante avanço também quando a gente fala de legislação, né? Então, a gente teve em 2003 a inclusão do ensino da história afro-brasileira no ensino. A gente tem o estatuto, do estatuto racial. A gente tem as legislações de cotas. Então, a gente tem marcos na legislação em 2003, 2010, 2012, 2014, o que é um avanço expressivo, sem dúvida. Mas quando a gente olha, por exemplo, para a inserção nas grandes empresas, a gente já começa a ver algumas lacunas, né? Então, como você bem falou, e vou reforçar aqui, quando a gente olha para as 500 maiores empresas brasileiras, somente 4,7% da liderança é de pessoas negras, né? Os pretos mais pardos. Quando a gente vai para o Congresso, a gente tem só 5% do Congresso composto por negros. Quando a gente olha estudos que nos dizem quando a gente vai ter igualdade salarial entre brancos e negros, a gente sabe que hoje a gente chega a ter até 60% de diferença de salário quando a gente olha para um homem branco, uma mulher branca, um homem negro, uma mulher negra, essa lacuna é imensa. A gente está falando que a gente vai ter mais 127 anos para ter igualdade salarial se a gente continuar no ritmo atual. E essa é uma das provocações que eu tenho feito, quer dizer, num mês que a gente comemora 130 anos da abolição da escravatura e a gente fala que vai demorar mais 127 anos para ter igualdade salarial, é praticamente o mesmo tempo que a gente percorreu até hoje. Então, é um grande desafio. Aliás, nós vamos ver nessa geração, né? Nós não vamos estar aqui quando a gente tiver essa grande vitória. Eu queria falar um pouquinho sobre o discurso das pessoas, né? Existem muitas pessoas que dizem que existe o discurso racista no Brasil. E muitas outras defendem que, ao contrário, olha, não existe mais esse discurso de racismo no Brasil. Na sua opinião, existe o discurso racista no Brasil, sim ou não? Calma, você me responde daqui a pouquinho. Que eu quero... Eu queria saber, então, como é que é essa questão do discurso, né? A gente vê muita gente falando bonito até, né? Não tem mais racismo no Brasil. E outros falando, não existe o racismo. Existe ou não existe? Sabe que você me lembrou agora uma pesquisa muito interessante da USP, feita em 1988. Essa pesquisa, ela perguntava para as pessoas o seguinte, você é racista? 97% respondeu, não sou racista. Daí a pesquisa perguntava, você conhece alguém racista? 98% das pessoas responderam, sim, eu conheço alguém racista. Nossa! E daí a gente pensa, né, todos eles conhecem a mesma pessoa, enfim, né? Eu vejo racismo na sociedade, mas eu vejo no outro, nunca em mim. E isso nos faz pensar um pouco desse legado de cerca de 350 anos, né, falando um pouco de anos de novo, 350 anos de escravidão no Brasil versus 130 anos de abolição da escravatura, ou seja, a gente teve muito mais tempo de escravidão no Brasil do que tempo de abolição da escravatura. E daí é claro que a gente vê ainda hoje um legado na sociedade que permeia tanto essa questão das pessoas se enxergarem ou não como racistas, reproduzirem o racismo provavelmente sem perceber, até os dados estatísticas que a gente tem hoje, que a gente já comentou das empresas, do Congresso e por aí se vai. Vamos falar um pouquinho da questão política. Como é que você vê a gestão das políticas de promoção de igualdade? Nós chegamos num limite razoável, você citou algumas aqui de inclusão, mas elas de fato funcionam?
Em geral, sim, né? A gente nota avanços de indicadores com base em algumas políticas públicas. Então, acho que vou reforçar aí, né? Essa questão da inserção do ensino brasileiro nas escolas públicas, a questão do Estatuto da Igualdade Racial de 2010, cotas nas universidades e cotas para vagas do poder público, que a gente tem aí também em 2012 e 2014. Tudo isso faz com que a gente veja um avanço. Acho que uma das grandes questões aí que inibem esses avanços talvez seja o desconhecimento das pessoas sobre algumas dessas políticas. Então, não raro, por exemplo, as pessoas ficam surpresas quando eu comento que essas legislações, por exemplo, elas têm um tempo de duração. Então, as pessoas ficam preocupadas, nossa, mas a população negra vai ser favorecida para sempre? E daí eu falo, não, olha, tanto a legislação de 2012 quanto a de 2014 prevêem 10 anos para serem executadas e revisadas para saber se elas continuam sendo necessárias ou não. Tá. Né? Então, acho que tem um desconhecimento sobre essas legislações que faz com que as pessoas tenham receio de colocá-las em práticas ou de atuar de forma mais proativa e entrem naquele falso dilema de políticas universalistas versus políticas afirmativas, que não se contrapõem, né? São necessárias as políticas universalistas que olham para os direitos de todos, mas também as políticas afirmativas, que essas dão conta das desigualdades imensas que a gente tem no país. Aliás, a gente vê isso, né, muito claramente. Às vezes a gente também se pega nessas... Aqui no Brasil tem aquilo, né, de lei que pega e lei que não pega, né, e a mesma coisa se diz respeito a algumas coisas que são ventiladas, como, por exemplo, me parece que tem uma novela recente que não tinha atores negros. Falaram, onde é que estão os atores negros? Falaram também do governo que está aí no poder, do Temer, que também não tinha ministros negros. Quer dizer, as pessoas elas ainda continuam vendo, talvez, as questões universais de uma maneira mais apequenada. Você também acha isso? Também tem essa percepção, né? Acho que a gente, quando vê esses processos de ausência de negros em determinados lugares da sociedade, e, por outro lado, as pessoas demandando, né, que a gente tenha mais visibilidade dessa parcela da população, acho que a gente começa a discutir mais e gerar algumas mudanças. Então, tive a oportunidade, por exemplo, de ler a MP, né, que foi mandada por conta da novela para essa determinada emissora, e muito interessante, né, falando que deveria ser feito um censo de diversidade, que deveria se saber quantas mulheres, negros, pessoas com deficiência têm nos mais diversos cargos, quantas estão sendo representadas nas novelas, entre os jornalistas. Então, a gente começa a fazer um debate que nos move para uma ação e para uma mudança na sociedade. Já que nós estamos falando disso, e as representatividades? Por exemplo, no parlamento, a gente encontra no Congresso muitas representações negras ou não? Eu brinco que o percentual é sempre abaixo de 10%. Né? Quando a gente pensa que cerca de 54% da população é essa população de pretos mais pardos, e a gente começa a olhar os números do Congresso, do Parlamento, das empresas, raramente a gente chega em 6%. Então, o que está acontecendo aí, né, no meio do caminho que a gente não consegue ter, dentro das instituições brasileiras, uma representatividade da demografia da sociedade brasileira. E isso para todos os grupos de diversidade. Aliás, eu vi o concurso de Miss Brasil no último final de semana e vi que ganhou a Miss Amazonas. E também a Miss Brasil anterior, também negra. Achei isso muito bacana, quer dizer, uma representatividade legítima do povo brasileiro. Isso é bacana. Isso é legal. Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a questão das mulheres negras, né, da desigualdade empresarial. Ela está bastante acentuada. Qual que é a sua interpretação desse cenário da empresária, da mulher negra empresária? Acho que hoje a gente ainda tem uma escassez, né, de empresárias negras. Tanto que a Rachel Maia, CEO da Pandora, é um nome, uma referência, né, porque foi uma CEO negra numa grande empresa no Brasil. Quando a gente vai para as lideranças, né, saindo da presidência, mas mesmo olhando vice-presidência, diretoria, até o nível de diretoria, raríssimo, não consigo lembrar uma aqui para te mencionar. No nível gerencial, a gente já começa a ter mais mulheres negras nas empresas. Sempre lembrando que os dados e as estatísticas mostram que a menor faixa salarial do mercado, são as mais atingidas pelo desemprego e por todos os outros impactos socioeconômicos que a gente tem visto na sociedade. Então, tem uma questão aí que a gente também precisa olhar um pouco mais. Queria falar um pouquinho sobre uma palavra que o público vai falar assim, mas quê? Não entendi. Eu também demorei um pouquinho, eu fiquei treinando lá no camarim para falar aqui no ar para vocês. Diversity washing, é isso? Explica o que é isso para o nosso povo que já ouviu falar sobre isso, inclusive na internet, que se ventilou bastante sobre diversity washing. Explica para a gente o que é. Muito bom. São 14 anos trabalhando com sustentabilidade em grandes empresas. E ao longo desse tempo, eu conheci um termo
muito famoso na sustentabilidade, que é o greenwashing, que é a lavagem da diversidade, que fala de empresas que se apropriam de atributos sociais e ambientais sem necessariamente atuarem para questões socioambientais na gestão da empresa. No ano passado, vendo o avanço dessa questão da diversidade, e todo mundo me perguntando, Liliane, melhorou? E eu falando, olha, melhorou por alguns aspectos, por outros não. Veja bem, em 2010, nas grandes empresas, negros eram 5,3% da liderança. Caiu para 4,7% de 2010 para 2016. Quer dizer, o que está acontecendo? E o percentual de mulheres na liderança também caiu, e de pessoas com deficiência também caiu. E daí me veio a concepção desse termo de diversity washing para falar de uma lavagem da diversidade. Então, de algumas empresas que estão se posicionando em diversidade sem, de fato, atuarem da porta para dentro, trazendo esses públicos diversos como parceiros criadores da história da empresa. Tem muita empresa fazendo muito trabalho legal e muita empresa que é referência, mas algumas que estão começando ainda aí com o diversity washing precisam se antenar para fazer realmente uma gestão para a diversidade. Nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da Marielle Franco no Rio, né? Do exemplo da força de movimentos em prol da igualdade racial. Podemos falar sobre esse assunto, mas daqui a pouquinho. Muito bem, continuamos aqui conversando com a Liliane Rocha sobre as desigualdades no nosso Brasil. E eu queria falar um pouquinho sobre a eleição da Marielle Franco no Rio. Ela foi um exemplo de força, né, que os movimentos em prol da igualdade racial e de gênero vêm ganhando. Como que você compara a força desses movimentos hoje, né, com o que acontecia há um tempo atrás, por exemplo, na nossa juventude, vamos dizer assim? Vou falar eu, já sou quase de meia idade. Como é que você faz uma comparação dessa força nos dias de hoje? Eu acho que cada vez mais na sociedade a gente aumenta a visibilidade de alguns grupos sociais, ou seja, a gente consegue ter mais referências de pessoas negras, de mulheres, de grupos que antes a gente não via tanto, principalmente em determinadas posições. O caso da Marielle certamente foi um desses casos, né? Por isso ela tem sido tão referendada. O que nos preocupa, né, trabalhando a questão da diversidade, é o quanto talvez ela ainda seja uma exceção que comprova a regra, ou seja, continua sendo um caso único, exclusivo, dentro de um contexto político maior e mais, se torna mais notória, infelizmente, depois de uma tragédia, né? Então, acredito que muitas pessoas passaram a conhecê-la somente depois do que aconteceu. Então, acho que é um avanço, acho que a gente está tendo novas pessoas, ocupando novos espaços, mas isso ainda tem que melhorar também e que... Mas em função do que, você disse que ela teve uma projeção mais em função do que aconteceu com ela, do que exatamente da eleição, é isso ou não? Ela teve uma notoriedade pela eleição e por toda a jornada dela profissional, mas eu acho que depois da fatalidade, muita gente que não conhecia veio conversar comigo. Eu não conhecia, agora eu conheço, o que você tem a falar sobre isso e tal? Então, né, acho que é importante que não precisasse ter ocorrido isso para que se tornasse tão notória no território nacional, claro. Né? Ali, acho que principalmente no eixo Rio-São Paulo já era, mas no território nacional, eu entendo que as pessoas me procuraram mais para ter essa conversa depois do ocorrido. Aliás, parabéns ao marido, fez uma... Como é que chama aquilo que ele fez? Ele fez uma pintura linda dela, né? Ficou a coisa mais bonita. É muito bacana isso, a gente ter vivo, né, a presença de pessoas tão emblemáticas, tão importantes para a nossa sociedade. Nessa atual conjuntura, como é que você vê, Liliane, o cenário para as eleições deste ano? Você acha que nós vamos ter candidatos representando os negros aqui no Brasil? Será que vão conseguir aumentar a quantidade de representatividade dos negros? Tomara, né? Essa é uma questão que eu jogo muito para a sociedade em geral. Então, eu tenho dado algumas palestras em câmaras municipais. A última palestra foi na Câmara de Boituva. E eu questiono as pessoas da comunidade, né? Assim, eu falo, olha, quem aqui na última eleição votou numa mulher? Quem aqui na última eleição votou num negro? Né? Será que a gente passa toda a nossa vida votando sempre no mesmo padrão, sempre no mesmo perfil? Ah, Liliane, mas agora eu vou ter que fazer voto de diversidade? Então eu falo, não, a questão não é essa, né? A questão é, será que você já está fazendo um voto direcionado, sem nem pensar antes quais são as opções, ou sem pensar no quanto é importante que a gente tenha determinados grupos também representando a sociedade dentro da esfera política? Então, acho que essa é uma questão bastante interessante e que eu convoco, na verdade, as pessoas a pensarem por que elas votam em quem votam.
Para finalizar, eu vou usar uma pergunta aqui. Eu sei que nós já estouramos o horário que o Thiago já está falando no meu ouvido, mas tem a pergunta do José Diniz, de Sorocaba, São Paulo. Está perguntando o que você acha das cotas, se as cotas elas funcionam de verdade e se elas fazem não haver mais a desigualdade de um grupo para o outro. Se aumenta a desigualdade ou não aumenta de um grupo ao outro. Tá? Eu não tinha certeza se eu era a favor das cotas até que eu fosse para a África do Sul e fosse em lugares onde as pessoas têm alto poder aquisitivo e via negros, coisa que não acontece no Brasil. Quando eu vou no Brasil, num lugar onde as pessoas têm alto poder aquisitivo, normalmente eu sou a única negra. E daí eu fui pesquisar um pouco a história da África do Sul e dos Estados Unidos e vi que ambos os países fizeram, de fato, ações afirmativas. E a questão que eu tenho colocado para as pessoas pensarem um pouco, junto com alguns outros especialistas, né, essa frase não é minha, mas é a questão do você não vai colocar a pessoa lá porque é negra ou porque é mulher. Você vai colocar a pessoa naquele cargo, naquela posição, naquela faculdade, porque ela tem competência e talento para tal, e, na verdade, ela não estaria lá porque a sociedade gera uma série de barreiras e impeditivos, né? Então, acho que esse paradigma é uma coisa importante da gente trabalhar, porque, normalmente, o argumento que a gente ouve é mas agora eu vou ter que colocar porque é mulher, porque é negro? Não. Você vai colocar pela competência e pelo talento. O que a gente estava fazendo antes é criando uma barreira para essas pessoas, por elas serem mulheres, negros, PCDs e por aí se vai. Gostou? Eu amei o nosso papo. A gente não tem vontade de terminar, mas o tempo é implacável. Quero agradecer sua presença. Quero passar os contatos. Se você quiser saber mais sobre o trabalho da Liliane Rocha, é só você entrar em www.gestaokairos. É Gestão Kairos. Gestãokairos.com.br. Tá aparecendo aqui no vídeo, ó. Copia, bate uma fotinho. O pessoal faz isso, bate foto, depois você entra. Ou então neste outro site, linkedin.com/in/Liliane-Rocha-, aí tem esse numeral aí, 796388A. É isso? É isso. E se você quiser este livro, onde a gente encontra? Ele está no site da Escortece, www.azabeca.com.br, e está também na Martins Fontes e na Livraria Cultura. Ó, que bacana, fácil de achar. Esse daqui já é meu. Quero agradecer da dedicatória e do carinho de ter me trazido o livro. Vou ler com o maior carinho, tá bom? Obrigada, Obrigado Fábio. por ter vindo ao nosso Tribuna Independente. Sucesso para você, viu? Obrigado por ter vindo. Obrigada.